E hoje temos um assunto muito interessante. Vamos falar sobre privacidade. Bem-vindos, já estou vendo aí que já temos casa cheia, o pessoal está já chegando aí nesse nosso happy hour informativo aqui do Wix. E hoje, então, como eu já adiantei, privacidade vai ser o assunto. A gente entrou em contato diretamente de Tel Aviv com o maior especialista desse assunto que eu já conheci. Então, esse assunto de hoje vai ser muito legal para você preparar o seu site para a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, que é importante saber. Mas, além disso, também vai ser uma aula sobre privacidade, sobre os direitos de consumidor, direitos de pessoas, o direito dos seus dados na internet, não só para você que tem um site saber como manusear isso, como organizar isso, como você, como cidadão, também saber quais são, né, os seus direitos e as coisas que você deve ficar de olho, né, para você saber uma forma abusiva ou não, como o site está tratando seus dados. É muito interessante o assunto hoje. Então, o Marcelo Tristman, direto de Tel Aviv, vai falar com a gente hoje aí. Boa noite, meu xará Marcelão. Fala aí. Fala, Xará. Fala, Marcelo. Tudo bem? Beleza. O pessoal tá animado aí atrás, mas eles estão meio paradinho, né? Tá todo mundo meio Essa congelado. foto tem que avisar que essa foto é antes da pandemia, né? Ah, Agora tá importante. sem. Tá certo, tá certo. Beleza. Então, pessoal, wix.com/academia de negócios, onde nós temos aqui, fechando a nossa primeira temporada, esse assunto importantíssimo. Então, eu deixo com você, Marcelo, eu vou acompanhando aqui você. Eu vou levantar algumas perguntas aqui que podem Sem aparecendo. problema. Se você tiver dúvida, pode mandar aqui no Q&A, no botão aqui de baixo da tela, inferior direito, aí você pode clicar, deixar uma dúvida aqui para o Marcelo Tristman. Então, assunto hoje, LGPD. Pode mandar bala aí. Aliás, boa noite para você, né? Deve estar tarde aí já, né? Que horas são? Aqui a gente está 5 horas na frente no Brasil, que são 11h30. Nossa. Eu liberei aqui esse horário especialmente para vocês aí da Academia de Negócios. Tá Muito todo mundo obrigado. dormindo aqui já em casa, tudo ótimo. Maravilha. Antes de entrar no tema, só um pouquinho sobre mim. Eu estou morando em Israel já há 14 anos. Dentre esses 14 anos, 10 anos morando em Tel Aviv e 9 anos trabalhando no Wix. O Wix era ainda uma startup quando eu comecei a trabalhar lá. Hoje eu trabalho no departamento jurídico, a gente é dividido em algumas áreas. Eu trabalho na área de privacidade e de compliance, né, de adequação ao produto, serviço que a gente oferece a todas as legislações no mundo inteiro, em diversas áreas, né? Marca registrada, marketing, privacidade, litígio, adequação produto, regulamentação de direito do consumidor. Mas eu tenho um carinho muito grande por essa área, que é a área de privacidade. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Boa. Vocês estão... Agora sim, agora está aparecendo aí a apresentação. Apresentação. Tá bom, a gente vai falar sobre o LGPD. Eu vou dividir a apresentação em 3 partes. A primeira parte é um racional que explica um pouquinho do porquê que a gente está hoje falando sobre proteção de dados e como que a gente chegou até aqui. Depois eu vou falar especificamente sobre a lei, né, sobre a LGPD e como isso influencia os sites construídos no Wix ou até mesmo os pequenos negócios offline. E depois eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente desenvolveu no Wix para ajudar os donos de site a aumentar o compliance, né, a adequação dos sites do negócio à lei. A gente vai falar, então, vamos começar sobre os aspectos jurídicos. Eu queria propor, né, para o público, antes da gente, como eu falei, antes da gente entrar realmente na lei, que é uma coisa, às vezes, falar sobre lei, regulamentação, regra, um pouco estático, parado, até às vezes um pouco chato. Eu queria propor para todo mundo para a gente fazer um zoom out, né, para entender quando a gente começou a falar sobre privacidade e o que é privacidade de dados, qual é o racional por trás dessas regulamentações. Isso ajuda a gente a entender as nossas obrigações e direitos. Certamente tem diversas legislações antigas que já tratavam sobre a questão da privacidade, só que a maior lei, a lei mais importante, eu acho, que tocou nesse ponto é a Declaração de Direitos Humanos, que foi promulgada, a declaração foi em 1948, logo depois da Segunda Guerra, depois da barbárie que o mundo tinha vivido, os países se juntaram e escreveram uma declaração que
como uma filósofa famosa, Hannah Arendt, falou, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Todos os direitos que estão incluídos na Declaração de Direitos Humanos são direitos inerentes à pessoa humana. Só por você ser humano, você teria direito ao que está declarado ali. E os países signatários dessa declaração são obrigados a implementar esses direitos na legislação local. Nessa declaração a gente pode ver todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, segurança pessoal, ninguém será submetido à tortura. Artigo 19 fala que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de expressão, que não pode ter direito à interferência à sua própria opinião, direito de se juntar em sindicatos, né? Os direitos mais famosos que a gente conhece. E ao lado desses direitos tão sagrados, né? No artigo 12, a gente vê ali uma menção à privacidade. Fala assim, ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Lá em 1948, quando a gente falava em direito à privacidade, a gente falava a privacidade do meu corpo, né? A minha reputação, quem eu sou perante as outras pessoas, a privacidade na minha casa, né? O Estado não tem o direito o Estado e nem ninguém tem o direito de entrar na minha casa sem a minha permissão, sem um devido processo legal, sem um mandado, né? Então você protegia a casa, o corpo e a correspondência, que era o local onde o seu dado pessoal, né, as suas opiniões, os seus amores, as suas traições estavam escritos numa carta e ela estava sendo armazenada pela empresa que enviava a correspondência até chegar ao destinatário. Então, se fixava nesses pontos, né? Quando a gente falava sobre direito de privacidade lá no início dos tempos, de 1948. Só que, de 1948 até hoje, muita coisa mudou, né? A tecnologia evoluiu, a nossa privacidade, os nossos dados, as nossas confissões, traições, quem a gente não está apenas na nossa casa, no nosso corpo e na nossa carta, né? A gente usa diversos dispositivos tecnológicos, a gente está o tempo inteiro enviando e interagindo com o mundo online, enviando nossos dados e colocando nossas opiniões. E existem hoje em dia, a gente sabe, empresas que coletam muitos dados, né? Coletam nossos dados e estão armazenando esses dados. Um exemplo rápido de uma coleta passiva, né? Esse aqui é um mapa da localização geográfica do Google. O meu, aqui é Tel Aviv, para quem não conhece, esse aqui é o porto de Tel Aviv, e o Wix fica aqui, eu moro nesse ponto aqui, e esse é o meu trajeto diário. O Google sabe exatamente o que eu estou fazendo, a hora que eu estou fazendo, como eu estou me locomovendo. Ele sabe que às 10 horas exatamente eu passo nessa esquina, às 10h20 eu passo aqui, e ele tem esse dado sobre mim, que é um dado importante. Se por acaso ele quiser vender esse dado para a padaria que está nessa esquina aqui, e ele sabe que eu estou passando às 6h20, voltando para casa morrendo de fome, e fazer um push notification no meu celular. Existe a coleta ativa, né? Que quando a gente, como usuário, a gente está dando os dados para alguns tipos de empresa. E não só os dados que eles estão coletando da gente, também é importante saber que as empresas, muitas vezes, elas compartilham esses dados com terceiros, né? Só agora que eu presto atenção no Friends and the NSA ali, que eu não tinha visto. Existe uma lenda, Marcelo, não sei se você sabe, que o Facebook, eu não tenho essa comprovação, é uma lenda que o Facebook ele coleta ou coletava, toda vez que você escreve um post e apaga, é um dado que ele coletava. Você não chegou a publicar, mas o Facebook coleta esse dado. E esse dado, muitas vezes, diz mais sobre você, quem você é, do que o que você chegou a escrever, né?
Ah, é cada textão apagado, eles vão ver coisas horrorosas. Exatamente. Aquele momento ali de É, definição, não sabe se manda ou não manda. E é. isso diz muito sobre você. E existe uma empresa que está coletando esse tipo de dado. Só também um exemplo lúdico, assim, não sei se vocês se lembram de um filme antigo, Minority Report, era com Tom Cruise, tem uma cena muito famosa dele entrando no shopping center, e aí pela íris dele, pelo olho dele, identificam que ele é ele e começam a mostrar propagandas, né, que talvez interessariam ele por compras passadas que ele já havia feito. Era futurístico na época, mas hoje a gente sabe que isso existe. Um exemplo para dar para vocês que muitas vezes choca, por exemplo, não quero dizer que já existe uma empresa que faz isso, mas o que eu quero deixar claro é que existe tecnologia para o que eu vou explicar agora. Existe a possibilidade, hoje em dia, por exemplo, você dar acesso à sua lista de amigos em uma rede social, no Facebook, no Twitter, a uma certa empresa. Essa empresa vai medir qual é o amigo que você tem mais interação, vai pegar os 2 primeiros amigos, mistura a cara deles, então eles não são mais a mesma pessoa, é uma pessoa, uma mescla, né, de 2 pessoas. Na próxima vez, eles constroem uma nova cara. Na próxima vez que você entrar na Amazon, no eBay, ou algum site do gênero, quem vai estar oferecendo para você um produto não é mais um banner, não é mais um ator, uma pessoa aleatória. É alguém muito parecido com alguém que você conhece, né? Com uma tendência de aumentar a conversão em muitos por cento, porque não é uma pessoa que você não conhece, é um amigo teu. Ei, Marcelo, compra aqui esse livro, né? E a Isso é gente muitas surreal, né? vezes, Isso é é, distópico quase. muitas vezes a gente deu a permissão e tá beleza se isso foi realmente explicável, se as pessoas têm conhecimento, né? Ou têm a consciência de que existe essa possibilidade. Isso eu mostrei para vocês na minha localização. Se fala hoje em dia, por exemplo, que um dono de supermercado sabe se você está grávido, porque você mudou o seu comportamento de compra. De repente, você começa a comprar fralda, né? Diversos O outros impressionante é quando ele sabe que está grávida antes da pessoa. antes da Aí, própria família, antes da né? família. Sim, e o que falar então de laboratórios, né, que guardam dados nossos tão íntimos de exames que a gente fez? O que aconteceria se eles vendessem isso, se tem algum acesso não autorizado? É uma questão muito séria, né? Aqui tem um caso interessante para caramba, do Malte Spitz. Ele é um político alemão. Ele tem um TED que ele fala sobre foi uma batalha judicial que ele teve frente à companhia telefônica na Alemanha. Ele pediu os dados dele, não quiseram dar, depois ele entrou com um pedido mais sério, a justiça ordenou que a empresa fornecesse todos os dados, ele recebeu uma lista com mais de 35 mil linhas de código, tinha todas as ligações que ele tinha feito, todos os SMS, os lugares que ele teve, com quem que ele falava, onde ele dormia, quanto tempo ele falava com as pessoas. Então, se nas slides anteriores, no Facebook e no Google, a gente está se preocupando, existe a preocupação do que as empresas privadas estão fazendo com nossos dados, né? Mas também uma questão interessante é a gente pensar o que o poder público está fazendo com esses nossos dados. A nossa vida hoje está online, né? O que está sendo feito? Como eles estão sendo utilizados? Imagina na Alemanha, qualquer outro país, numa democracia isso já é uma questão muito séria. Imagina numa ditadura que controla a vida das pessoas e ela sabe exatamente com quem que ela falou, aonde ela dormiu, com quanto tempo ela falou, o que ela viu, o que ela comprou, o que ela leu, quanto tempo, né? É uma questão muito séria. Mas além do uso que se faz disso, a gente também conhece as histórias de como é que eu falo? Breach? Vazamento. Um vazamento de dados, né? Algumas manchetes, né, a gente conhecidas, né, de empresas famosas que tiveram problemas na sua segurança e hackers, né, pessoas acessam
o banco de dados de uma empresa grande e roubam e acabam roubando, né, dados sensíveis, seu passaporte, seu número de identidade, muitas às vezes, né, se não está criptografado, os dados de banco, CPF, pessoas tem muito golpe, né, de pessoas pegando empréstimos com dados clonados. Isso acontece diariamente. Aliás, aqui Então, também, a dica rápida aqui é a importância de você ter mais de uma senha, né? Você usar a mesma senha para tudo, em um vazamento desses, uma pessoa já descobre era. sua senha de absolutamente todos os serviços que você tem. Eu já passei um perrengue com isso, já vazou uma senha no Yahoo e entraram na minha conta do PayPal na época e compraram com o meu cartão de crédito que já estava linkado no PayPal ali. É Por isso. sorte, eu detectei isso rápido, entrei em contato, eles fizeram reembolsos, tornaram todas as compras, e aí eu cancelei e mudei minhas senhas. Mas assim, eu tive que acreditar que era importante trocar senhas para tudo no susto. É bom não ter que passar por isso para colocar uma senha diferente em cada senha. Aquelas 2 etapas de verificação 2 também é muito etapas, tudo mais. importante. Mas mesmo assim, se você faz tudo isso, se o hacker consegue entrar no base de dados da empresa e roubar, né? Ou ter algum funcionário que deu mole, deixou uma senha aberta e os hackers entraram, já era. Você pode ter 3 senhas a mais, os caras entraram na empresa, né? Então, com essa preocupação, né, de que o uso que estaria sendo feito nas empresas privadas e nos poderes públicos com os nossos dados pessoais, com esse problema da segurança, começou a surgir no mundo diversas leis e regulamentações que falam sobre a privacidade de dados. Você pode ver, tem um mapa aqui grande, né? Onde tem leis mais robustas. A lei mais famosa que a gente conhece nessa área de privacidade é o GDPR, General Data Protection Regulation, que é a lei que foi promulgada em 2018, começou em maio de 2018, e influenciou diretamente a LGPD, que a gente está falando hoje aqui, e influenciou também a lei na Califórnia, o CCPA. Tem diversas leis surgindo no mundo. Todas essas leis e regulamentações, elas estão sobre 3 pilares, todas, independente do país. Primeiro é estabelecer direito para o indivíduo, né, para a pessoa que está tendo o seu dado coletado e utilizado. Definir obrigações para as empresas, né, para as pessoas, ou empresas, ou pessoas que estão usando esses dados, e estabelecer meios para que a gente faça essa lei ser aplicada, né? É o link entre o direito e a obrigação. Algum órgão que vai permitir que a lei seja aplicada e regulamentada e explicada. Só para, se não ficou claro ainda, aquele conceito de privacidade que a gente falava lá atrás, em 1948, quando a gente fala agora de proteção de dado pessoal, é uma expansão desse conceito. Se antes era só a casa, o corpo e correspondência, na verdade, a proteção de do dado pessoal é uma expansão desse direito de privacidade. Hoje, nossos dados estão em vários lugares do mundo, em vários servidores, em várias empresas. Então, saindo desse zoom out, a gente entender um pouquinho de onde vem, o porquê que é importante esse tipo de regulamentação, vamos entrar na lei, né? O LGPD. O LGPD ele é aplicado a qualquer pessoa jurídica, física ou jurídica, que trata dados pessoais de brasileiros com fins comerciais, né? Se eu sou uma empresa, um empresário individual, alguém que está coletando dado de alguém para fins comerciais, a lei é aplicada a mim. Então, isso é válido não só para Google, Facebook, que tem uma transferência massiva de dados, também é para a pessoa pequeno, médio empresário que está abrindo um site com esse fim comercial. A lei fala sobre dado pessoal. O que é um dado pessoal, Marcelo? Tem a primeira definição da lei, né? Dado pessoal, qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada
ou identificável. Vamos traduzir um pouquinho isso. O que é identificada e identificável? Dado identificado é todo dado, toda informação que eu olho para ele, eu identifico uma pessoa, né? Então, CPF é um dado identificável. O RG também. Uma foto, Nome, talvez. e-mail, foto, certamente, é um dado, né, sobre a pessoa. E o que seria um dado identificável? Digamos, por exemplo, aqui no lado direito, eu entro num site de venda de tênis, eu coloquei meu nome, meu endereço, meu CPF, meus dados bancários e botei também que o número do meu sapato é 40. Por esse dado estar linkado ao meu nome, ao meu endereço, ao meu CPF, o número 40 também é considerado pela lei um dado pessoal, porque ele está junto com outros dados que me identificam. O número 40 é só mais um componente que forma quem eu sou, né? Então, não é só aquele dado que você olha, nome, e-mail, esse dado eu identifico alguém, eu consigo chegar na pessoa. Não, é tudo aquilo que está linkado com ele. Os seus posts, por exemplo, também são dados pessoais, a partir do momento que ele está linkado ao seu perfil. Ele não é necessário. Eu não sei se eu pegar só aquele dado que não esteja linkado a alguém, eu não vou poder identificar, né? Mas se ele está linkado a você, ele é um dado que te pertence e ele é considerado um dado pessoal também. A lei fala também sobre dados pessoais sensíveis, né? São dados pessoais que, eles têm obrigações específicas, requerimentos específicos para serem coletados. Por exemplo, origem racial, origem étnica, convicção religiosa, opinião política, dados referentes à saúde ou à vida sexual, filiação a sindicatos. São dados que são considerados dados sensíveis. Não é proibido você coletar, você pode coletar esse tipo de dado. Existem razões pelas quais as pessoas precisam coletar esses dados, mas também, hoje, a lei, por considerar esses dados sensíveis, ela determina um processamento, um tratamento deles de uma forma um pouquinho diferente, a gente já vai falar mais para frente. Outro ponto que é importante da gente entender, a gente entendeu, então, o que é um dado pessoal, né? Que é tudo. O dado pessoal pode ser qualquer dado que você coleta de uma pessoa. Vamos entender, então, quais são as figuras, quais são os polos, quais são as partes, né, na LGPD. Primeiro, tem o titular. O titular é o indivíduo, a pessoa natural, né? Eu, quando estou abrindo uma conta no Google, eu botei meu e-mail, botei meu nome, eu sou o titular desse direito. Eu estou dando esse dado. Esse dado está sendo coletado de mim. Então, o titular são os indivíduos, né? Você tem um controlador, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que coleta os dados. E ele define qual é o propósito dessa coleta, né? Então, seria o Wix é um controlador, por exemplo. Quando o nosso usuário abre uma conta no Wix, ele é o titular e nós somos os controladores. Quando o meu usuário, né, constrói um site e abre esse site, publica esse site para a internet, quando ele recebe os visitantes deles, ele está sendo controlador para esses visitantes, para esses usuários, né? O controlador é quem está coletando o dado. Você também tem o operador. O operador é quem vai processar ou vai fazer o tratamento de dados em nome do controlador, né? Como assim? Por exemplo, eu abri um site no Wix, coletei diversos e-mails. Quando eu uso o Wix para mandar uma campanha de marketing ou outra empresa externa, essas empresas estão operacionalizando os e-mails que eu coletei e eu dei para eles em meu nome, né? Eu falo assim, olha só, manda essa mensagem para todas essas pessoas aqui que eu coletei os dados. O Wix, eu não posso pegar a lista de e-mails dos meus usuários que eles coletaram e fazer uma campanha de marketing para eles, né? A única função que eu tenho nesse processo, nesse procedimento, é
fazer com que o e-mail marketing do meu usuário chegue até o destinatário final. Eu não vou usar isso ao meu bel prazer. O operador, então, ele faz o tratamento dos dados coletados pelo controlador em nome do controlador, jamais em nome do próprio operador. E o último papel importante, que eu acho que é importante falar, é a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é como se fosse uma agência regulamentadora, mas que tem poder de punição. Ela vai elaborar diretrizes sobre políticas públicas de proteção de dados. É uma nova agência do Estado. Eu Então, posso dar um exemplo aqui que eu pensei? Talvez o pessoal tenha os sites em casa e eles, por exemplo, eles recebem, eles podem vender, né? Eles têm uma loja online. O operador dos dados da compra da pessoa é o próprio site. O operador não, o controlador, né? O controlador é o próprio site. O operador seria, por exemplo, o banco, o emissor do cartão ou a bandeira do cartão que vai receber esses dados, né? Se você pensar do ponto de vista de dados financeiros, é só você pensar na maquininha da sua loja, né? Você tá captando dados através da maquininha da sua loja, então você é um controlador, mas quem está operando aquela venda é o operador, que seria a bandeira do cartão, né? Perfeito, é um exemplo muito, muito bom. A maquininha não vai poder pegar aquele dado que você coletou do seu consumidor para fazer outra venda, né? Eu vou fazer a venda que eu quiser. Não, ele tem que fazer a venda que o controlador determinou. Olha só, o Marcelo Pascon comprou esse chinelo aqui, custa 20. Só isso, ele não vai poder passar outras coisas, não vai poder usar esses dados ao seu bel prazer. Ele está vinculado à ordem que o controlador está mandando ele fazer, né? Então, nessa figura, nesse slide, a gente vê bem, eu acho, aqueles 3 pilares, né? Os direitos, os titulares são as pessoas que têm os direitos, o controlador, o operador, o encarregado, alguém nomeado pelo operador, o controlador como responsável pela proteção desses dados, né? A lei determina que as empresas nomeiam um encarregado, que aqui está as obrigações, né? O segundo pilar. E aqui é o meio pelo qual a gente vai fazer os direitos serem exercidos, cristalizados a ANP, Agência Nacional de Proteção de Dados, né? A gente vê bem aqueles 3 pilares que eu falei no início. A gente não tem como falar de lei e não falar de princípios, né? Que são princípios norteadores assim da lei. Tem diversos princípios, são princípios obviamente muito parecidos com todas as regulamentações que eu falei antigamente, né? A gente tem finalidade, né? Você, como dono do site, você só pode coletar dados para fins legítimos, né? Fins que estejam adequados à sua necessidade. Então, se você tem um site que vende sapato, para que você está coletando a opinião política da pessoa ou se ela está filiada a algum sindicato? Qual é a razão pela qual? Você pode ter uma razão, mas você tem que explicar isso para o seu usuário, de alguma forma, por que você está coletando esse tipo de dado. Então, finalidade. Você está vendendo sapato? Pega o nome da pessoa, o e-mail, os dados que você realmente precisa, né? Transparência, né? Aqui é um princípio muito importante. Você tem que informar ao seu usuário como é que você faz o tratamento de dados, quais são os dados que você está coletando, por que você está coletando, com quem que você compartilha. É importante que fique claro como é que os dados do usuário final estão sendo utilizados. Eu poderia falar uma sessão inteira sobre os princípios, eu vou me controlar. Obviamente tem a segurança, né, as normas técnicas que você coloca no teu site ou na plataforma que você está utilizando para proteger aqueles dados, quais são. É importante que você, como controlador, que a gente, como controlador, se preocupe qual é o nível de segurança que a gente está colocando no site. Não discriminação. Você tem um exemplo interessante, por exemplo, eu como controlador, não posso usar o dado que eu estou armazenando para discriminar alguém. Tem um caso clássico, Marcelo, da drogarias, por exemplo, né? A gente tem pessoas que compram na mesma drogaria o mesmo remédio sempre. A drogaria tem acesso a esse dado. Ela não pode usar esse dado contra o usuário final, só porque a pessoa ela sabe que a pessoa compra o mesmo remédio
que vai precisar no mês seguinte, ela não pode aumentar o valor, né? Eu não posso cobrar um serviço diferente porque a pessoa mora num lugar específico, né? Eu não Eu posso vejo usar os dados também que... algo que mudou recentemente também foi recrutamento e seleção, que antes era exigido às vezes foto da pessoa, alguma coisa assim, que se não tiver finalidade, a aparência da pessoa na função, hoje em dia já não é mais uma coisa viável, né? É uma informação que não Exatamente. tem para por que a pessoa ter, né? Sei lá, uma foto da pessoa de outro ângulo, alguma coisa assim que antigamente era até comum, hoje em dia o mundo mudou bastante nesse sentido. Exatamente. Você tem que ter uma finalidade, você tem que estar adequado, né? Você informou que você vai usar para isso, você tem que usar esse dado para isso. Você não vai poder usar de outra forma. A necessidade a gente já falou, eu acho que a gente falou as mais importantes, né? A responsabilidade, né? Você, como controlador, tem que ter condição de mostrar evidências de que você adotou os requerimentos da lei, né? Não é só adotar, você tem que comprovar isso que você tomou. Um outro ponto, outro aspecto importante da LGPD, né? A gente falou, definiu o que é dado pessoal, a gente falou dos princípios, né? Que são os princípios norteadores dessa lei. E uma parte muito importante é a base legal. A lei determina, você só pode coletar, né? E fazer o tratamento. Quando a gente fala tratamento de dados é tudo, né? É o uso, o armazenamento, envio, compartilhamento, de todos os verbos que você puder imaginar com o uso que você vai poder fazer do dado, é tratamento de dados. Então, para você tratar um dado, para você coletar um dado, para você usar um dado, você tem que ter uma base legal. A lei, a LGPD, hoje, ela oferece 10 bases legais, né? Por exemplo, proteção à vida. Alguém se machucou na rua, veio a ambulância tem que pegar a carteira da pessoa, mandar um dado para o hospital mais próximo, com o nome da pessoa, usou o dado dele. Obviamente, a base legal aqui é a proteção à vida da pessoa. Existe uma necessidade de proteção à vida para eu poder fazer o tratamento desses dados. Numa empresa privada, os sites, o Wix, eu vejo que eu entendo que 3 bases legais vão ser muito utilizadas. O primeiro é o consentimento, né? É aquela caixinha embaixo que o teu visitante tem que marcar, né? O opt-in, que a gente chama, o check the box. Você concorda com o envio desses dados, depois tem o formulário e o visitante tem que fazer o check the box. É o consentimento dele. Consentimento livre, né? Bem informado, um consentimento que não tem ambiguidade, que existiu ali uma ação do usuário, ele realmente... Não é um consentimento implícito, que só por ele estar usando o teu site, ele está consentindo. Não, existia uma ação dele ali de clicar na caixa. Tem a execução de contratos, né? Por exemplo, eu estou coletando aqui seu e-mail, seu telefone, porque eu preciso te enviar um e-mail de confirmação. Eu preciso te mandar um SMS quando o pacote chegar na tua casa, né? Eu preciso do teu nome aqui para emitir uma nota fiscal. Existem uma base legal para a execução dos contratos. E o legítimo interesse talvez a base legal mais flexível, mas que exige, né, do controlador, por exemplo, o de uso do legítimo interesse. Quando uma pessoa vai abrir uma conta no Wix, nós somos os controladores, né, dos dados dos meus usuários. Quando a pessoa vai abrir uma conta no Wix, ela nos dá o e-mail e ela cria uma senha. Ao coletar esse e-mail, qual é a minha base legal? Eu não uso execução de contratos, a pessoa ainda não comprou nada de mim. Eu não uso consentimento, mas eu uso o legítimo interesse. É interesse do usuário, que eu tenho o e-mail dele, que eu possa criar uma conta, que ele vai poder acessar essa conta com o e-mail e a senha dele. Então, existe um legítimo interesse aí para ambos os lados, né? Tanto para o controlador como para o usuário final. Então, o dono de site, o Wix, ele tem que saber, ele tem que procurar entender qual é o dado que ele está usando e qual é a base legal que ele acopla a esse uso, né? A esse tratamento. Ele pode usar esses 10 bases legais, mas tem que estar vinculado com alguém se um dia ele for chamado a explicar
a forma pelo qual ele faz o tratamento de dados no negócio dele. Direitos. Quais são os direitos? Falamos muito, né, sobre os direitos. São diversos. Também poderia fazer uma sessão inteira sobre todos os direitos. Os direitos mais conhecidos, eu acho que os mais importantes que essas legislações trazem para a gente é o direito de eliminação dos dados, né? Você hoje pode chegar para o Google, para o Facebook, para o Wix, falar: Wix, me esquece, apaga tudo que você tem sobre mim. E a gente tem, segundo a lei brasileira, até 15 dias para apagar. Obviamente, existe um processo de averiguação, verificação da pessoa, e a gente vai realmente, é o que a gente chama de hard delete, né? Realmente apaga. Resguardadas exceções pelas quais a gente é obrigado a armazenar o dado, por exemplo, em questão de recibos, né? Questão talvez de disputas judiciais. Existem algumas exceções e a gente não é obrigado, mas a grande parte dos dados serão eliminados. Um direito muito famoso, também muito importante, é o direito de acesso aos dados, né? Você pode chegar para o Google, para o Facebook, para o Twitter, para o Wix hoje e falar: Wix, eu quero todos os dados pessoais que você tem sobre mim. Cara, há pouco tempo atrás eu fiz um pedido de acesso ao Google e eu recebi todos os meus keywords de pesquisa, né? A gente falou, né? É um dado pessoal, é um dado que estava linkado ao meu nome. Esse dado de pesquisa não foi nada assim muito grave, só realmente a título de curiosidade. E tem diversas outras direitos. Eu realmente acho que não vale a pena falar aqui, mas é importante saber: você, o dono de site que está coletando dados, ele é obrigado a cumprir com um pedido do seu usuário final, do seu visitante, do seu usuário, pela eliminação e acesso aos dados. A gente vai ver mais para frente. O Wix oferece hoje uma ferramenta que ajuda os usuários a se adequarem a essa lei. Um importante e relevante aspecto dessa lei LGPD também hoje é a comunicação de incidentes de segurança. A gente falou tanto sobre os ataques a hacker, né? Muitas vezes a gente antigamente nem sabia quando uma empresa era invadida e quando tinha algum dado nosso que foi vazado. A partir do momento que a empresa tem consciência, o controlador tem consciência de que dados que ele coletou foram vazados, né, ou sofreram algum tipo de ataque, e esses dados têm a capacidade de causar algum dano aos indivíduos, existe a obrigação de comunicação à Agência Nacional de Proteção de Dados. A agência, e em alguns casos até aos titulares de direitos, aos titulares dos dados pessoais. É um artigo muito importante da lei e eu acho que a gente vai começar a ver muito anúncios, né, de empresas falando que tiveram algum incidente de segurança. A gente vai começar a ver mais e mais, o que é importante para as pessoas se precaverem, mudarem as senhas. É mais ou menos isso. Penalidades. É importante saber. A penalidade é muito alta, né? A gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados pode estabelecer multas, penas administrativas, né, que podem chegar até 2% do faturamento, num teto de 50 milhões por infração. Ninguém quer perder 50 milhões hoje em dia, né? Não está fácil para ninguém. Então, é uma pena, uma multa bem alta. Eu tenho que ter isso aí para perder primeiro. Tem que ter para perder. Multa diária, obviamente, publicização da infração, e isso causando danos reputacionais à empresa, e outros meios de punição, advertência e indenização ao titular. Então, falamos um pouquinho sobre o racional da lei, por como que a gente chegou até aqui. Falamos um pouco da lei e agora vamos falar um pouquinho sobre os sites Wix e as ferramentas que a gente oferece para os nossos usuários, os donos de site, estarem adequados
a lei. Primeiro, eu queria falar que a gente no Wix preparou um material muito legal sobre a LGPD e quais são os recursos. Se você for no Central de Ajuda hoje do Wix e botar privacidade, LGPD, você vai achar muitos artigos que são relevantes para vocês. Como dono de site, o que o dono de site deve fazer? Né? Em primeiro lugar, mapear, entender quais são os dados que você, como dono de site, está coletando do seu usuário final. E começar a tentar a linkar esse dado, essa coleta de dados, a uma base legal. Depois que você tem isso, é muito importante que você seja transparente. Quando a gente fala em transparência, no mundo virtual, a gente fala de política de privacidade. Política de privacidade é aquele link que tem embaixo de todo o site hoje, maiorzinho, né? Que ninguém clica. Eu acho que uma das únicas pessoas que clica hoje sou eu. Eu sou talvez uma das únicas pessoas que lê os termos de uso antes de Parabéns, consentir. cara. Isso é difícil. Eu vejo... Estou brincando. Eu também concordo sem ler. Mas nessa política de privacidade está escrito como que você está fazendo um tratamento de dados. Então, o que é importante ter numa política de privacidade? Né? Então, qual é o tipo de informação que você está coletando? Como é que você coleta essa informação? Como? Né? É ativo? É passivo? Né? Quando a pessoa está entrando no teu site, você está colocando cookies ali ou scripts de integração de... Por exemplo, você tem um site, você tem uma integração com Facebook Pixel de marketing. Esse Aliás, Pixel perdão, fala. O alerta de consentimento de cookies é uma coisa que a gente vê recentemente em diversos sites, em sites Wix também. Isso também pode ser já reflexo dessas leis, né? Sim, a lei LGPD não fala nada sobre cookies, né? Mas, por exemplo, se você tem um site, você faz uma integração com Facebook para marketing e coloca um script ali do Facebook no teu site, é possível que cada visitante que está entrando no teu site, o Facebook está recebendo essa informação. E isso é considerado, ou pode ser considerado, compartilhamento de dados pessoais. Alguém entrou no teu site e você mandou esse dado para o Facebook com essa integração que você tem, e o Facebook vai utilizar esse dado para... O Facebook já entendeu que essa pessoa ela gosta do conteúdo que você está oferecendo, porque ela chegou até o teu site. Então, ela vai ser usada, quem sabe, até para remarketing. Então, como existe esse compartilhamento de dado pessoal, hoje a gente vê essa explosão de cookie banners, né, que a gente chama. Né? É o dono do site avisando, olha só, meu amigo, você que entrou aqui, a gente usa cookie, tá? Você aceita? Se o cara clica aceita, os cookies e os scripts vão ser colocados. Se ele não aceita, não vão ser colocados. É uma forma de viabilizar esse princípio da transparência. Né? Olha só, porque não é um dado que o dono do site está coletando ativamente, né? Que é o titular do dado está dando ativamente para o dono do site. A gente está sendo coletado passivamente, através de um cookie. Então, Mas como que você coleta essa informação? Desculpa, o criador de site no Wix, ele tem a responsabilidade também sobre cookie ou não? Foi uma pergunta que apareceu do Lucas. Se alguém quiser saber, por exemplo, que tipo de dado é coletado por cookies e se ele tem acesso a isso, é possível saber esse tipo de informação? Ou isso é só uma parte técnica, por exemplo, um site a carregar mais rápido, entre outras coisas assim? Cookie também poderia ser uma seção sozinha, né? Mas sim, existe essa obrigação, principalmente se o Wix é uma plataforma de construção de site que permite ao usuário acoplar diversas integrações, códigos, código HTML, integrações com empresas third party, né? Como integração de marketing, integração de gerenciamento. Então, você pode estar colocando no teu site empresas que estão colocando cookies que vão fazer o tracking desse comportamento do teu usuário final.
é importante, sim, informar que você está colocando esse tipo de cookie, que é uma coleta passiva de dados. Então, a resposta objetiva é sim. O Wix, só por você ter um site no Wix, a gente coloca alguns cookies dentro do teu site. E a gente tem um artigo que explica sobre isso na central de ajuda, que é meu site Wix e cookies. Se você botar no Google, você vai achar, você vai entender como você deveria explicar isso na sua política de privacidade. Aqui tem outros dados, aspectos que você tem que colocar por que você coleta essas informações, quais são as suas bases legais, onde você armazena, como você se comunica, e outros pontos. São questões difíceis. O que eu tenho para sugerir para o usuário Wix, a gente hoje oferece também na central de ajuda como escrever na política de privacidade, explicando todos os pontos e dando exemplos de como a pessoa poderia escrever isso, né? Dando dicas de como seria importante ela esclarecer esse ponto para o seu usuário final. Vale a pena conferir e usar esse tipo essa informação. Então, o dono do site mapeou, entendeu quais são as bases legais, escreveu a política de privacidade e agora quais são as ferramentas que o Wix dá para o usuário. Muito recentemente, por causa do GDPR na Europa, do CCPA nos Estados Unidos e, obviamente, por causa da LGPD no Brasil, o Brasil é um mercado muito importante para o Wix, as pessoas começaram a se preocupar muito com essa questão de privacidade, se elas estavam adequadas à lei ou não. Então, recentemente, a gente lançou um centro de privacidade, né? O Privacy Center no Wix, que é uma seção no dashboard do usuário. E vou botar aqui Vale mencionar que você está mostrando o seu painel aqui, e ele está todo em inglês, porque você está usando, né, direto aí de Tel Aviv. Sim. Então, as informações já estão em português e ficam nos mesmos espaços, nos mesmos campos que o Marcelo vai mostrar aqui para vocês, tá? Sim. Aqui é um dashboard, né, do Wix. Você vai aqui em configurações. Estou mostrando como é que chega nesse... Então, só porque eu falei, está tudo em português aí. Eu falei, é verdade. Tá tudo certinho. Aqui, ó, no avançado, você tem essa seção privacidade e cookies. E, cara, Marcelo, a ideia desse centro está só no início ainda, mas é que a gente seja tipo um hubzinho que ofereça ferramentas para os usuários de informações. É um lugar onde a gente vai concentrar, né, informações e ferramentas para os usuários que estão preocupados e interessados em cumprir com as legislações. Então, nesse centro de privacidade, hoje, a gente está oferecendo algumas informações sobre como configurar a política de privacidade. A gente direciona o usuário para o nosso artigo específico que a gente fala sobre isso. Tem adicionar um link, não vender dados. Isso aqui é específico para a lei. O Wix é uma empresa global. Se teu site está sendo acessado por residentes da Califórnia, é possível que você tenha que cumprir com a legislação de lá. Esse aqui está vinculado à legislação da Califórnia, menos relevante para o Brasil. Temos também aqui a questão do o banner, né, que a gente falou bastante no último slide, sobre banner de consentimento de cookies, para você pedir o consentimento do teu usuário, para você poder implementar cookies que são cookies não essenciais, né, cookies que eu falei de marketing, de tracking, que analisam o comportamento do seu usuário. Você pode pedir o consentimento dele. E você também tem aqui uma aba que é o dados de visitante, né? A gente estamos indo, vou dar uma adiantada aqui. Aqui nessa área aqui, dados de visitante é o que eu expliquei da ferramenta que a gente dá hoje para o usuário do Wix, para ele cumprir com as requisições do seu usuário final, ou de acesso, se alguém pedir ou de dados, eliminação. é aí que você vai encontrar, né? Para mandar para a pessoa. Né? Você pode fazer uma solicitação de dados. Se você vai clicar aqui, novo pedido, o que seu cliente solicitou, a cópia dos dados dele ou a exclusão dos dados dele. A gente explica como é que funciona esse processo
Depois, se você quiser excluir, você só vai botar ou o telefone ou o e-mail do usuário e a gente vai identificar esse usuário registrado no teu site e a gente vai oferecer todas as informações, vai te dar sobre acesso. Se for acesso, a gente vai dar um link, que é um link que você vai enviar para o teu usuário, ele vai fazer o download de todos os dados que você coletou e informou sobre eles, e se for exclusão, a gente vai ter uma mensagem falando que esse usuário foi excluído. Vamos sair aqui. Você está vendo a minha... Tô vendo o cookie banner aqui. Ok. Agora, vamos entrar na aba do cookie banner. Isso aqui, cara, é um UI, um UX super simples, mas por trás dessa ferramenta tem um trabalho enorme de vários times do Wix. A gente mapeou todos os cookies que são implementados nos sites do Wix e todas as possibilidades que a gente oferece para um usuário oferecer, para integrar com uma ferramenta de marketing ou de gerenciamento, né? Todos os tipos de cookies e scripts para a gente oferecer uma ferramenta realmente efetiva para pegar o consentimento. Então, a pessoa tem que... O nosso usuário, ela vai no dashboard dela, ela entra nessa área de banner, a primeira coisa, só voltar um pouquinho, ela tem que ativar, né, o banner. A gente oferece algumas opções de layout, cor do banner, claro, escuro. A gente dá a possibilidade do nosso usuário escolher como ele vai querer que os botões estejam escritos. Eu acho que aqui no Brasil a gente já oferece as opções escritas em português. É uma recomendação nossa, mas o usuário pode mudar como ele quiser. Pode fazer uma pergunta aqui para você? Eu acho que tem uma dúvida que as pessoas, quando encontram esse banner, elas às vezes têm medo de colocar esse banner no site, porque às vezes a pessoa não aceita o cookie, ela não sabe o que acontece com aquele usuário que acessou o site. Se ele para de ver o site, se ele não tem mais acesso ao site, o que acontece se a pessoa clicar não na hora que esse banner aparece? Então, olha só, como eu expliquei, no Brasil, salvo engano, não existe uma legislação específica sobre cookies, e na LGPD não se fala nada sobre isso. Como o cookie pode compartilhar dados pessoais, a gente se baseia hoje na lei europeia. O cookie, ele é um arquivo, né, de texto que é incluído no navegador do usuário final. Ele é dividido. Tem cookies essenciais, que são essenciais para eu dar o serviço. Por exemplo, eu tenho cookies no Wix de segurança. É um cookie considerado essencial. Eu não tenho como funcionar. Meu serviço não vai funcionar se esse cookie não estiver ali. E você também tem cookies não essenciais, que são aqueles cookies de marketing, remarketing, que o seu site estaria funcionando tranquilamente sem o uso desses cookies. Ele só é um benefício para você, dono do site, mas nenhum benefício para o usuário final. Esses são não essenciais. Na legislação europeia, hoje, para eu inserir cookies não essenciais, eu preciso do consentimento do usuário. Os cookies que são essenciais, eu posso colocar com ou sem, independentemente do consentimento do usuário. Nos sites Wix, hoje, se você abre um site em branco e publica, vão ter cookies ali, mas são cookies essenciais. Na teoria, pela legislação europeia, você não precisaria do consentimento. Mas como o Wix, eu expliquei, é uma ferramenta que permite ao usuário criar, pode acoplar dentro do site diversas integrações, a gente não tem muito como controlar que vão ter só cookies essenciais. Então, a gente falou assim, olha só, coloca um banner. É importante colocar um banner no teu site, porque se você colocou uma integração com o Facebook ou com o Google Analytics, que está fazendo tracking do seu visitante e possivelmente recebendo dados pessoais dele, ele tem que consentir. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, se a pessoa não concordar e ela está com... Você ativou o banner no teu site, o teu visitante não concordou, no Wix hoje só vão ter os cookies essenciais.
não vai ter... Se você tiver o Google Analytics, ele não vai estar fazendo tracking desse usuário. Se você tiver integração com o Facebook, você não vai estar colocando o script no navegador dele. Agora, se ele sim concordar, então todos os cookies são colocados, os essenciais e não essenciais. Tá claro? Pô, ficou claro. Eu tinha medo de o site sumir da minha tela se eu clicasse não. Até Não, hoje eu não. nunca cliquei não em nenhum. Na legislação europeia isso é até proibido, né? A gente fala que é o cookie wall, que você proíbe, eles fazem de certa forma que você não consegue navegar se você não aceitar o cookie. Então, e isso é entendido como um consentimento que não é livre. Uma coerção, eu falei na LGPD não se fala sobre cookie, mas sim se fala sobre consentimento, né? A gente viu que é uma das bases legais. E existe uma definição do que é o consentimento. O consentimento deve ser livre. Então, se eu travei o meu site e só deixa a pessoa navegar se ela clica em aceitar, não é um consentimento livre e a pessoa está desrespeitando a LGPD. Então, só continuando aqui, a pessoa vai poder escrever o que está escrito na barra mesmo, não só nos botões, no que vai estar escrito no banner, né? Vou avançar aqui um pouquinho, acho que a gente está ficando sem tempo. O usuário pode escolher uma página, um link, né? Vai ter um link nesse cookie banner que vai levar ou a política de cookies ou a política de privacidade. Esse é o link. A pessoa, mais algumas informações sobre as limitações dessa ferramenta. Salvar e publicar. Vamos ver como é que ficou no site online agora? Olha só, esse aqui é o site, esse aqui é a foto do Rafael, meu filho. E olha aqui o banner embaixo, com um textozinho que eu acabei de escrever, tá vendo? Nós utilizamos cookies nesse site, clique em aceitar para receber os cookies. A partir do momento que a pessoa clicar em aceitar, todos os cookies essenciais e não essenciais foram colocados. E você tem, né, o consentimento. Agora, uma pergunta sobre a política de privacidade. Eu não sei se você vai falar mais dela, se você for mostrar mais para frente, me avise, mas o Lucas perguntou se existe a necessidade, por exemplo, de contratar um advogado ou achar alguém que conheça da lei de privacidade para escrever esse texto para o seu site, ou se ele está seguro se ele usar um template em algum lugar, e o que o Wix pode fazer para ajudar com a política de privacidade do site da pessoa. Olha, é um pouco difícil para a gente oferecer, né, para o usuário, dar uma recomendação jurídica, né? Eu expliquei que a gente oferece, né, um artigo que explica como escrever uma política de privacidade. É possível ler, compreender e fazer um texto adequado à lei? Sim, é possível. É interessante ter uma ajuda de algum advogado especializado? Sim. Vai ser sempre, né, um cálculo de risco. Você, como eu expliquei, a LGPD é aplicado até mesmo para pequenos e médios comerciantes, pequenos e médios negócios. A gente não sabe até que ponto a Agência de Proteção de Dados Nacional ela vai fazer cumprir a lei nos pequenos, médios negócios. Talvez, eu acredito que, principalmente no primeiro momento, ela esteja interessada nessa transferência massiva de dados nas grandes empresas com bolsos largos. Mas, sim, é importante escrever. É importante ter uma política de privacidade e, se você tem um negócio que tem um tráfego mais intenso, acho que valeria a pena pedir ajuda de um profissional especializado na área. Uma outra ferramenta que a gente oferece hoje, não está no dashboard, está no editor. Todo formulário Wix, a gente oferece a possibilidade, aqui tem um formulário, cliquei no formulário, vocês estão vendo? Dá para ver, dá para ver. Adicionar um novo campo. Lá embaixo tem termos e condições, que é você requerer do teu usuário, se vai lá, bota editar campo, pode deixar esse campo como obrigatório. Eu posso
aqui, inserir link, né? Botar um link para a minha política de privacidade, né? É uma forma de, ao coletar dados, você, né, num formulário, nome, e-mail, um texto específico, requerer o consentimento. Olha só, eu concordo com o envio dos meus dados segundo a política de privacidade. E ali vai ter um link para a tua política de privacidade. Esse consentimento é registrado, tá, na sua conta Wix. Quando você receber esse formulário, vai ter lá, ó, essa pessoa, Marcelo Pascon, no dia 8 de dezembro, às 7h30 da noite, consentiu com o envio desses dados. Todo formulário do Wix tem essa possibilidade aqui de colocar o check the box, né? Fazer essa marcação aqui de consentimento. A mesma ideia, só aqui no Get Subscriber, né? Naquele ferramenta do Wix para você coletar e-mails para possíveis campanhas de marketing, né? Aqui, adicionar, também no editor, inscrição. Estou botando aqui uma opção para coletar e-mails dos meus usuários. Estou fazendo uma coleta de um dado pessoal para uma finalidade específica, receba nossos e-mails. Posso adicionar um campo, de novo, lá embaixo, termos e condições, e fazer esse campo aqui obrigatório. E posso, mais uma vez, adequar o texto, falando que eu concordo com o envio dos dados acima, segundo a política de privacidade, e botar um link para a política de privacidade. Existem outras ferramentas, existem outras funcionalidades para essas mesmas ferramentas. Eu realmente recomendo que quem está assistindo a gente agora entre na central de ajuda, procure ali os artigos que a gente fala sobre privacidade, porque eu não tenho como garantir que os sites, o Wix, muita gente chega para a gente, né, através de e-mail, ticket, me dá um selo aqui, diz que meu site está adequado ao LGPD. A gente não vai poder fazer isso nunca, porque eu sou uma plataforma, eu não sei exatamente como você está tratando os dados. Você está coletando os dados através do meu sistema e está vendendo esse dado para alguém? Nós, o Wix, jamais vamos dar um selo site adequado ao LGPD, mas eu posso garantir, né, que o Wix hoje oferece as ferramentas necessárias para quem está interessado em estar adequado à lei, em cumprir a lei de forma rigorosa. Obviamente, vai depender do teu mercado, o tipo de serviço que você oferece. E se você realmente tiver essa preocupação, o Wix oferece as ferramentas necessárias para você estar adequado. Cara... Olha, pena que a gente já deu nosso tempo. Ainda bem que eu já fiz algumas perguntas durante a apresentação, porque esse assunto é interessantíssimo. Tem muita pergunta. Infelizmente, não vai dar para responder todas. Eu vou fazer uma só, que é sobre coleta de dados, que a Maria perguntou se todo site coleta dados, e acho que ela tem um site com portfólio, sem campos de preenchimento. Ainda assim, ela precisa pedir o consentimento de quem está acessando o site dela? Olha, de novo, vai depender se ela tem se ela está fazendo alguma coleta passiva através de cookies, né? Se ela tem alguma integração, plugin, né? algum plugin, se ela tem alguma integração de marketing, alguma integração de analytics. Mas se ela abriu o site Wix puro... Sim. Mas, por exemplo, a partir do momento que ela não coleta nenhum dado, a política de privacidade dela vai ser uma política de privacidade curta, né? Olha só, eu respeito muito essa privacidade, eu não coleto nenhum dado ativo teu, existe a coleta aqui passiva, eu faço utilização desse cookie, eu tenho essa integração. Uhum. E a Cláudia perguntou aqui sobre informações sensíveis, dados sensíveis. Tem alguma recomendação especial? Eu imagino que você possa coletar dados sensíveis, né, se servir ao que você está... Por exemplo, se você é uma clínica de massagem terapêutica tal, e você precisa saber se aquela pessoa que está agendando uma consulta para fazer uma massagem, se ela tem alguma doença, alguma coisa que pode prejudicar, pode machucar ela durante
a massagem, seria um dado sensível. Você pode coletar esse dado, que responsabilidade você tem sobre esse dado? Sim, eu falei, né? Todo tratamento de dados tem que estar vinculado a alguma base legal. Em relação aos dados sensíveis, que a gente viu durante a apresentação quais eles eram, a lei determina que a única base legal que seja possível é o consentimento. Então, se você está coletando algum dado sensível, a pessoa tem que consentir com essa coleta, né? Que é esse check the box que eu mostrei ali no formulário. É importante colocar. E é interessante você ser transparente sobre o que você vai fazer com aquele dado, né? Você dar alguma Sempre. garantia, né? Alguma coisa que não vamos É usar esses. importante, muito importante. É importante você fazer como controlador o que você gostaria que fizessem com você na hora que você é um indivíduo usando esse serviço. Essa é uma responsabilidade muito grande aqui, que a gente pensa sobre isso o tempo inteiro no Wix, né? Cara, essas regulamentações vão mudar a forma pela qual as empresas se interagiam com os dados do usuário final, né? Porque existe toda essa questão. Eu tenho que pensar qual é o dado que eu estou coletando, por quanto tempo eu estou armazenando isso, por que eu estou coletando todo isso. Muitas vezes a gente está aqui desenvolvendo um novo produto e a gente conversa com o gerente de produto, cara, por que você está coletando isso aqui? Você não vai usar. Vamos diminuir aqui o tempo de retenção, não tem para quê. Então, é um debate um debate constante hoje nas empresas, obviamente nas empresas maiores que têm uma grande transferência de dados, para minimizar, né? É o data minimization, né? Minimizar a coleta de dados. Eu vou usar só os dados que eu vou coletar, realmente só os dados que eu vou usar. Muito interessante. Esse assunto realmente pode render muito. Infelizmente, estouramos já o tempo aqui. Eu já vou agradecer ao Marcelo Tristman pelo tempo dele, por ter dividido esse conhecimento com a gente. Ele trabalha no Wix com isso, né, há mais de 10 anos já. Há uns 2, 3 aninhos, né, que você está fazendo isso, né, Marcelo? Começou agora. Não, o cara escreveu em pedra as leis aí de privacidade do Wix. O cara manja muito. E eu queria passar agora aqui para os nossos próximos encontros aqui do Wix Academia de Negócios, que está encerrando aí a sua primeira temporada. Então, pode passar, Marcelo, é isso. Que nós já falamos esse ano, né? A gente já teve muitos assuntos, tem 10 webinários que já estão para você poder assistir na íntegra, que estão no site wix.com/academia de negócios. A gente falou sobre preparando o seu site para LGPD, que foi agora, que esse vídeo vai estar inteiramente lá também nos próximos dias. Construindo um ambiente de cursos online, que, aliás, aqui é interessante mencionar, muita gente ficou interessado no site que o Rony fez, e a gente falou que ia disponibilizar para o pessoal, só que a gente cometeu um erro ali, não conseguiu, olha só, coletar os dados. A gente falhou na coleta de dados aí. Então, se vocês quiserem, aproveitando que o assunto é coleta de dados hoje, pode mandar o e-mail de vocês no Q&A aqui, no webinário, que ele não é público, o pessoal a gente já tem as informações de vocês, só falem se vocês querem receber ou não o site que o Rony fez, que é um ambiente de curso online. A gente consegue já saber quem são vocês e mandar e-mail para vocês com mais informações, tá? Falamos sobre gerenciamento de campanhas de marketing, SEO 2 vezes, né? Falamos sobre SEO na prática, né, com os recursos do Wix, e como gerar tráfego do seu site com SEO, como preparar a loja para o Black Friday, que também foi um grande webinário aí, um site para o seu restaurante, escolhendo a melhor opção de pagamento online, criando a loja virtual, e o primeiro que a gente fez, levando o seu negócio para o mundo digital, que foi já no comecinho aí do nosso projeto Academia de Negócios. Então, mais de 13 horas de conteúdo gratuito estão disponíveis no site wix.com/academia de negócios. Então, pessoal, enquanto vocês quiserem, pode mandar, se vocês querem, o site do Rony, para dar uma olhada no curso que o Rony fez lá. Ele fez um ambiente de cursos completo para você que trabalha com isso. Pode ser legal vocês verem ali, abrir o capô do site Wix para ver tudo que o Rony, que é um especialista nisso, mexeu ali dentro. Pode passar para o próximo? Acho que tem mais um slide depois desse. Que eram próximos encontros, então vamos ficar para agora 2021, né? Encerramos essa primeira temporada. Vamos ter muitos assuntos interessantes para o ano que vem.
De cara, eu quero agradecer a todo mundo. Tem gente que está desde o primeiro webinário aqui, tem gente que está acompanhando só agora, que entrou agora, então saiba que tem todo esse conteúdo já para vocês acessarem, mais de 13 horas de conteúdo. Estaremos de volta já em janeiro de 2021, então fiquem ligados também na agenda, site wix.com/academia de negócios. Beleza? É isso aí. Maravilha, gente. Então é isso. Obrigadão pela presença de todo mundo. Uma boa noite e tchau, tchau. Valeu, galera. Boa noite. Valeu.